pregando por todo o mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos muito gratos ao Senhor por essa oportunidade de culto, e como está no boletim, devemos falar a todos do amor de Deus por todos. Esta igreja persevera desde a sua organização no distante ano de 1919 em pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós não cremos que seja para nós um peso, é para nós um dever prazeroso. Portanto, convidamos todos, absolutamente todos os crentes em Cristo Jesus, para que se envolvam com a pregação do Evangelho. Você pode começar onde você vive, testemunhando com a sua vida da transformação que Cristo em você operou. Você pode apresentar a mensagem da palavra de Deus a amigos, a colegas de serviço, a parentes, a vizinhos, a pessoas com as quais você se relaciona, prestadores de serviço, por exemplo. Você pode e deve ofertar. Meus irmãos, eu nunca vou esquecer de um irmão que dizia: quando eu não era crente em Cristo Jesus, eu dava muito mais para os vícios, para aquilo que me destruía. Para mim hoje é um prazer ofertar para aquela obra que constrói, que reconstrói vidas como a minha. Você pode também orar, você deve orar. Irmãos, é uma obra inacabada a obra de missões. Muitos em nosso país ainda não ouviram pela palavra de Deus acerca de Cristo. Tem uma ideia muito pequena acerca de quem é Jesus e não saberiam dizer exatamente por que precisariam do Senhor Jesus. Essa é uma obra inacabada pela qual devemos orar, a fim de que aqueles que temos enviado aos campos sejam perseverantes e sábios na apresentação da mensagem do Evangelho. Esta igreja mantém 6 congregações aqui nesta cidade, no bairro Alinsuque e no bairro Vale do Sol, onde estarei daqui a pouco com alguns outros pastores da igreja, por isso sairei do culto um pouco antes do seu final. Também em outras cidades, a 170 quilômetros daqui, na cidade de Cristais, próximo a Campo Belo, a 150 quilômetros daqui, na cidade de Abaeté, bem depois de Martim Campos, mais próximo a Pompéu, na cidade de Cláudio, a 50 quilômetros daqui, e na vizinha Carmo do Cajuru, cidade que está mais próxima do que qualquer outra cidade aqui de Divinópolis. Eu quero chamar você a entender pela palavra de Deus que esse é um privilégio que Deus nos dá, mas esse é o propósito pelo qual Ele nos reuniu como igreja. Enquanto glorificamos o nome dEle, somos aqueles que, enviados ao mundo, apresentam Cristo. Vamos ficar em pé para a leitura de João 20, versos 19 a 23. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados.
se lhes retiverdes, são retidos. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque temos a Tua bendita palavra para nos instruir em conformidade com a Tua vontade. É a Tua palavra que revela-nos a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, porque temos aqui um povo que espera receber o ensino que vem do Senhor e, ensinado pelo Senhor, viver segundo a Tua vontade. Ó Pai, nessa hora em que nós, mais uma vez, Te pedimos que nos esforce, que nos dê graça para continuarmos espalhando a mensagem de salvação em Minas Gerais. Nós Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito mesmo convença os Teus servos a que amem, a que invistam na evangelização daqueles que estão à nossa volta. Senhor, nós não desejamos de modo nenhum um comportamento empresarial. Nós não queremos de modo algum, segundo as categorias de sucesso deste mundo, alcançar vidas para que haja uma expansão do grupo cristão do qual fazemos parte. Não, Senhor. Sinceramente, nós desejamos ver vidas escapando da perdição, por fé no Senhor Jesus Cristo, abandonando o pecado e a triste escravidão a Satanás, porque conhecendo a Cristo, serão finalmente livres. Ó Pai, nós desejamos sinceramente não ser omissos. Nós não queremos no dia final ouvir do Senhor que fomos servos infiéis. Queremos com fidelidade cumprir o nosso dever, que é um grande prazer, de espalhar a mensagem da salvação por todos os lugares. Nos mostra pela Tua palavra, Senhor, o que precisamos fazer, como devemos viver, e pelo Teu Espírito nos inclina a obedecermos a Tua palavra. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. O texto lido agora há pouco, capítulo 20 do Evangelho de João, apresenta-nos um momento para os discípulos de Jesus de assombro, dúvida, até de medo, mas um momento glorioso para o cristianismo. Jesus fora sepultado na sexta-feira. No sábado, permaneceu sepultado. Mesmo tendo dito tantas vezes que ele morreria, muitos dos seus discípulos não compreenderam. Jesus disse que o seu templo, em 3 dias, que por ele seria derrubado, seria também reconstruído, mas muitos não compreenderam a mensagem do Senhor Jesus. Quando ele foi crucificado na sexta, quando ele permaneceu no sepulcro no sábado, muitos dos discípulos se espantaram, porque finalmente compreenderam a literalidade da promessa de Jesus, de que ele morreria. Pensaram que vivenciaram apenas um sonho bonito, empolgante, sem igual, mas esse sonho chegou ao final, porque Jesus estava morto. Se desesperaram, não temos mais a Jesus. Agora no domingo, já ao 3º dia, eles não apenas tinham saudade de Jesus e muito medo do que estava por acontecer, como eles sabiam que os judeus estavam fortalecidos ao anunciarem que Jesus morreu. Mais um que se levantou entre nós, mas o seu tempo chegou ao fim. Os judeus passaram então, fortalecidos pela morte de Jesus, a perseguir um pouco mais os cristãos. O momento não era de tranquilidade. Ao cair da tarde do 1º dia da semana, estavam os crentes reunidos, e a palavra de Deus diz porque estavam reunidos num lugar com as portas da casa trancadas. Do versículo 19, a palavra de Deus diz que eles, os discípulos, estavam com medo dos judeus. Não estavam aqui apenas
os apóstolos. Estavam aqui discípulos do modo geral. Segundo a palavra de Deus, naquele domingo, o domingo da ressurreição, Jesus apareceu pelo menos 5 vezes a muitas pessoas, a apóstolos, a outros crentes, a homens e mulheres. Quando juntamos os relatos de Mateus, Lucas, João, de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, compreendemos que naquele domingo maravilhoso da ressurreição, Jesus apareceu pelo menos 5 vezes àqueles que estavam confusos e amedrontados, para os quais ele disse: paz seja convosco. Meus irmãos, nós encontramos a palavra de Deus respondendo à angústia dos discípulos de Jesus naquele momento. A presença dele na reunião dominical daqueles crentes tranquiliza, traz nova direção. O versículo 20 diz que Jesus primeiramente apresentou-se como ressurreto, um corpo cheio de glória, mas um corpo. Ele mostrou as mãos que foram traspassadas pelos cravos, pelos pregos que o prenderam à cruz do Calvário. O versículo 20 diz que o Senhor Jesus Cristo também mostrou o lado que foi ferido. E então alegraram-se os discípulos porque viram que era Jesus. Eles sabiam da crucificação, alguns deles estavam no Monte Calvário, quando viram o Senhor sendo crucificado, e eles sabiam aquele era Jesus, era o corpo de Jesus, um corpo ressurreto, mas era o corpo de Jesus. A palavra de Deus então nos mostra que agora, muitas perguntas que pareciam não respondidas, estavam respondidas, a profecia se cumpriu, o Cordeiro de Deus foi sacrificado, foi imolado, mas com grande glória ressuscitou. Jesus não foi vencido pela cruz, não foi uma vítima da cruz, ele venceu na cruz, ele se ofereceu na cruz, mas ele está vivo, é Senhor da vida e da morte, devemos adorá-lo. A partir de então, meus irmãos, a palavra de Deus mostra como a cada domingo os crentes relembravam a ressurreição do Senhor e faziam isso logo cedo, porque logo cedo, quando as mulheres foram ao sepulcro, ouviram do anjo: ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou, e vão adiante, porque ele aparecerá a vocês. Agora, com as respostas dadas pelo Senhor Jesus, sabendo que Jesus não os abandonou, eles estavam tendo paz para que continuassem cumprindo a missão que alguns acreditavam ter sido encerrada depois da crucificação do Senhor Jesus. No versículo 21, Jesus de novo diz: paz seja convosco. Meus irmãos, Jesus diz isso porque sabia que antes de dar-lhes qualquer ordem, para que eles saíssem daquele lugar em que estavam escondidos, eles precisavam ter paz. Jesus então diz: paz seja convosco. Vocês já sabem que eu ressuscitei, vocês já sabem que eu não os abandonei, vocês já sabem que eu estou com vocês, vocês já sabem que eu os conduzirei daqui por diante, como sempre os conduzi. Então agora vão, assim como o Pai me enviou ao mundo, quando eu me tornei carne e habitei entre vocês, eu também envio vocês ao mundo. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 17, e eu quero lembrar a você daquilo que Jesus diz a partir do versículo 13, João 17, 13, agora vou para junto de ti. O Senhor Jesus Cristo, em oração ao Pai, com quem ele era um, diz: vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Quem disse que Jesus não tinha mais
compromisso com a humanidade depois da sua ressurreição. Pelo contrário, estava agora tornando clara a sua mensagem. Ele ensinou, anunciou as boas novas, preparou um grupo, levou o grupo à maturidade para que esse grupo continuasse a sua missão, a sua obra. O Senhor Jesus Cristo diz: vocês não são desse mundo, mas vocês vivem no mundo. Jesus diz: vocês não amam esse mundo, vocês não são mais servos deste mundo, vocês não são apaixonados por esse mundo, vocês vivem na contramão desse mundo, mas vocês estão nesse mundo, e é nesse mundo que vocês devem me representar. Como o Pai me enviou ao mundo, também eu os envio ao mundo. Eu os envio a este mundo mau, a este mundo perdido, a este mundo em trevas, a este mundo necessitado de redenção, para que vocês, em meu nome, trabalhem, preguem, vivam. Meus irmãos, a obra de missões foi dada por Jesus e é sustentada pelo Senhor Jesus. Vejam Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, quando Jesus, olhando para os seus discípulos, antes de retornar aos céus, diz: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E olha que promessa bendita: eis que eu mesmo estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todo o poder pertence a Jesus, irmãos. Em nome dele podemos ir por todas as nações, pregando o Evangelho de Jesus, e aqueles que forem convertidos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí não está encerrada a vida cristã. Devemos continuar ensinando essas pessoas acerca de todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Uma igreja que ouve a ordem de Jesus e que com empenho, com destemor, com contrição, com superação, com generosidade, realiza essa obra, pode provar do cumprimento da promessa: eu estou com vocês todos os dias, até o fim, até que todas as coisas acabem. Olhem para o texto que lemos, de João capítulo 20, vejam no versículo 21, se Jesus não está dizendo que cada cristão é enviado ao mundo. É importante lembrar de novo, que nesse grupo não estão apenas apóstolos, porque senão você pode embarcar numa interpretação que não é correta, de que essa foi uma cerimônia de ordenação de alguns poucos apóstolos, para que pregasse o Evangelho apenas naqueles dias. Não, aqui estava gente que era recém-convertida, aqui estavam apóstolos, aqui estavam homens, aqui estavam mulheres, do modo geral aqui estavam discípulos de Jesus. Jesus fala para todos estes: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Os discípulos de Emaús, as mulheres que foram ao sepulcro, todos estavam ali reunidos. E o Senhor então estava dizendo a estas pessoas todas: eu envio todos vocês ao mundo, assim como o Pai me enviou. O que é que Jesus está dizendo? O plano do Pai não foi modificado. O Pai, por amor, veio a este mundo na pessoa do Filho, para anunciar boas novas, notícias de salvação ao mundo perdido. O Pai continua fazendo o mesmo, agora por meio dos seus filhos, os discípulos do Filho de Deus, que é Jesus. A vontade do Pai permanece a mesma. Vocês agora podem cumprir essa missão, porque eu dou a vocês a minha paz. A paz que já conhece aquele que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, que sabe que não está sozinho, que sabe que Jesus ressuscitou, que sabe que todo o poder pertence a Jesus, que sabe que Jesus dele cuidará e que Jesus o acompanhará. Quando os cristãos são chamados de cristãos, talvez não entendam bem a razão dessa designação. Cristão é um pequeno Cristo, inicialmente um apelido, com o qual não cristãos até queriam afrontar cristãos.
cristãos são pequenos cristos. Pois bem, meus irmãos, essa é a ideia do cristianismo. Como o Espírito de Cristo habita todo aquele que é convertido a Cristo. Onde está um cristão, ali está Cristo, que é representado pelo seu discípulo, que é proclamado pelo seu servo, que é representado por aquele que é parte do rebanho e do povo de Cristo. Você foi enviado ao mundo. Esqueça aquela ideia equivocada, não bíblica, de que pastores, missionários, alguns poucos irmãos com maior tempo de vida cristã devem pregar o Evangelho. Não, todos os crentes devem pregar o Evangelho. Irmãos, somente vocês estão ouvindo um celular, um barulho, eu peço a todos que me ajudem. O teclado? Tem um celular aqui, então Marcos vai resolver isso para nós, né? Esse celular, meus irmãos, está aí clamando por alguém que o desligue, como vidas sem Cristo estão clamando por alguém que lhes anuncie o Evangelho. Entendam isso aí, irmãos, esse incômodo, como sendo incômodo de vidas que estão dizendo: onde eu posso encontrar o Senhor? Onde eu posso encontrar resposta? Onde eu irei encontrar uma saída para a minha vida no pecado, nas trevas, na perdição? Meus irmãos, nós todos precisamos lembrar disso. Nós somos o Senhor Jesus Cristo representado nesse mundo, porque o Espírito de Cristo nos habita, porque pregamos em nome de Cristo, porque representamos o Senhor Jesus Cristo. Isso é para você. Você é crente, você precisa pregar agora. Talvez você diga: pastor, eu tenho muita timidez. Ore ao Senhor. Eu quero convidar você a orar nesse instante, enquanto você me ouve, dizendo: ó Deus, ao sair daqui ou amanhã, dê-me vidas com sede do Evangelho, pessoas curiosas quanto a Jesus. Dê-me pessoas a quem eu possa pregar, e depois, por favor, me procure e me diga o que Deus fez. Faça essa oração, você que ama Jesus e que ama as pessoas que perdidas caminham nesse mundo sem Jesus. Faça essa oração, e eu quero pedir a você que depois fale comigo o que aconteceu. Senhor, dê-me vidas a quem eu possa pregar o Evangelho, dê-me pessoas a quem eu possa falar de Cristo. Ore com sinceridade, coloque-se nas mãos de Deus e vá ler a Bíblia, estudar a palavra, porque você vai pregar a palavra, e vá orar ao Senhor para que Ele te revista de poder e graça, e depois me diga o que vai acontecer. Você vai se surpreender com aquilo que Deus fará, porque Deus está interessado na obra de missões. Se você quer pregar o Evangelho, Ele cooperará com você. Aliás, irmãos, de modo inverso, se alguém não se esforça para pregar o Evangelho, está na contramão da vontade de Deus. Ele ama a obra missionária. Se você não ama, você de algum modo se opõe ao Senhor. Pela palavra de Deus entendemos que o cristão não deve se desesperar ao pensar: Jesus é insubstituível, como eu vou dar continuidade à obra de Jesus? Porque o Espírito de Jesus é colocado na vida daquele que nele crê, de tal modo que esse crente é capacitado para cumprir a missão. Veja o versículo 22, quando Jesus, depois de ter dito: vocês vão ao mundo, Jesus então diz: recebam o Espírito Santo. Versículo 22. Isso me faz lembrar Gênesis capítulo 2, verso 7, quando o Senhor cria o homem e lhe dá vida. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O Senhor agora recria em Jesus a humanidade, e Ele então dá o seu fôlego, porque, irmãos, tanto na língua hebraica quanto na língua grega, espírito é sinônimo de vento, de sopro ou de fôlego. Então, assim como no início, aquele ser feito do barro, do pó, só teve vida porque o Senhor soprou em suas narinas, agora o Senhor diz: vocês só terão vida espiritual, fôlego, vocês poderão viver, porque eu darei a vocês o meu Espírito, o Espírito Santo. Não é uma obra humana a obra de missões.
Não é possível realizá-la por força humana, só é possível realizá-la porque temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos nesse momento muitos desafios a vencer. Nós temos que lidar com uma cultura cada vez mais desinteressada no cristianismo. Meus irmãos, o que olhamos, o que enxergamos na cultura contemporânea é que o cristianismo é tanto visto como uma mensagem ultrapassada, como sendo vista como uma mensagem que atrapalha as pessoas a viverem como elas querem viver. Por isso o cristianismo é odiado. O homem do nosso tempo odeia o evangelho, porque ele odeia a discordância do evangelho ao estilo de vida que esse mundo tem celebrado como sendo liberdade, como sendo o ideal de vida. Nós temos, enquanto pregamos o evangelho, que lidar com as limitações de recursos financeiros. E eu fico muito à vontade para falar sobre esse tema, porque qualquer pessoa que frequenta essa igreja sabe que essa igreja não tem como ênfase alguma arrecadação financeira. Nós não pedimos dinheiro nenhum a nenhum visitante. Aliás, você que é visitante, não contribua financeiramente, porque a responsabilidade de manter essa igreja é dos crentes. Um dia, quando você for crente e você vier a entender que é bom vencer o materialismo e que é uma honra cooperar com a obra de Deus, aí você oferta. Mas nós não queremos o seu dinheiro, nós não precisamos do seu dinheiro. Seria humilhante para nós dizer que o nosso Deus precisa que alguém visite essa igreja e deixe aqui algum dinheiro para que essa igreja prossiga. Nós não precisamos. Pastor, mas então vocês estão interessados em quê? Na vida de vocês. Nós não estamos interessados no seu bolso. Nós não queremos saber do seu contra-cheque. Nós não queremos saber se você tem dinheiro ou não. Nós queremos que você seja liberto por Jesus Cristo e salvo por Ele hoje. Mas a igreja sim, os crentes, eles lidam com as limitações financeiras. Num tempo de inflação como este, de absurda perda de valor da nossa moeda, isso se reflete na obra missionária. E o que faremos, irmãos? Utilizaremos a dificuldade financeira como desculpa para não pregarmos o evangelho? Claro que não, porque confiamos no Senhor, que nos permite vencer as aflições, inclusive no campo econômico. Meus irmãos, nós temos que lidar com os desafios para famílias missionárias, por vezes morando em cidades muito pequenas, em que nem sempre há toda a infraestrutura para os filhos que vão crescendo e se tornando adolescentes. Nós temos que lidar, meus irmãos, com a limitação de gente. Uma igreja só, uma igreja local, cuidar de tantas congregações, a maioria em outras cidades, os irmãos talvez não façam ideia de quão exaustivo é esse trabalho. O pastor Igor atualmente é o coordenador das nossas congregações e ele vive na estrada. Mas, meus irmãos, é possível realizarmos no poder do Espírito de Deus. Quem é responsável por fazer com que essa engrenagem funcione? Por fazer com que essas peças se encaixem e vidas ouçam de Cristo, e arrependam-se, e venham a Cristo, e experimentem nova vida, e deem testemunho? O Senhor é poderoso para fazer com que isso tudo dê certo, se nós estivermos vivendo no poder do Espírito Santo. Nem tente pregar o Evangelho, se você estiver convencido que é sábio, eloquente, que é capaz de influenciar pessoas, que você é crente há muito tempo, de que você tem boas estratégias. Não faça isso, meu irmão. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Talvez, com bons argumentos, a pessoa a quem você fala jamais te ouvirá, mas na dependência de Deus, você pode chegar exatamente naquele ponto nevrálgico, sensível, de necessidade daquela pessoa. Eu aconselho você a pregar o Evangelho na dependência do Espírito, que dá poder, que capacita, que orienta, que dá ao crente a condição de alcançar corações. Por esses dias, o pastor Charlim, da nossa congregação em Cristais, compartilhou que uma nova convertida na cidade de Cristais está lutando contra o câncer, e os efeitos da quimioterapia já lhe roubaram os cabelos,
mas aquela nova crente permanece firme no Senhor Jesus, com Cristo, permanece contente. E meus irmãos, a congregação realizou o culto em que várias irmãs, orando por ela e apresentando aquela vida diante do Senhor, foram também com lenço na cabeça, iguaizinhas a ela. Quem faz isso, irmãos? Você é capaz de consolar uma mulher que está lutando contra um câncer agressivo? Creio que você não é. O Espírito de Deus, Consolador, que usa os crentes, é capaz de fazer isso. Lembro-me de uma pessoa na cidade de Cláudio, quando iniciamos anos atrás aquela congregação. Essa pessoa idosa não perdia um culto, mas uma determinada instituição religiosa que dava algum auxílio a essa mulher, soube que ela estava frequentando a congregação batista em Cláudio e disse: se você continuar participando desses cultos, você não vai receber mais o nosso apoio. Irmãos, ela não nos disse nada, mas uma pessoa, parente dela, foi até a congregação e falou para o nosso missionário: olha, eu não sou crente, mas eu gosto demais da minha prima, e talvez ela tenha que deixar de vir aqui, porque ela foi ameaçada por um grupo que ajuda financeiramente, e se isso acontecer, coitada, ela vai sofrer, porque ela crê no que vocês pregam. Irmãos, ela, uma senhora, chegava ao culto, sentava com a Bíblia que nós demos àquela irmãzinha, e ela participava do culto, e ela deixou aquilo nas mãos de Deus, ela não falou com ninguém. E graças a Deus essa igreja pôde chegar àquela irmã e dizer: olha, alguém nos disse que isso está acontecendo, é verdade? Resposta dela: é, mas Deus proverá. Irmãos, quem é responsável por resolver um problema desse se não for Deus? Deus deu paz àquela mulher que estava sendo ameaçada porque estava participando de reuniões evangélicas. Deus levantou uma parente dela para nos procurar. Deus deu recursos por meio da sua vida, meu irmão, para que pudéssemos dizer: Deus está nos usando para suprir essa falta. Aquela irmã foi batizada, tornou-se uma grande bênção, com a sua simplicidade, com a sua quietude, ganhando vidas para Cristo. A obra de Deus precisa ser realizada no poder do Espírito de Deus. Outro dia, eu estava no açougue, e enquanto eu esperava lá a carne que eu pedi, o açougueiro, o William, olhou para mim e disse: você é aquele que está lá na internet pregando? Eu disse: da Primeira Igreja Batista eu sou. Eu tenho ouvido. Eu disse: como é que você chegou lá? Ele disse: eu estava navegando pela internet e o YouTube me sugeriu um vídeo, eu entrei, gostei, ouvi a palavra. Irmãos, quem faz isso? Poder de Deus. Por isso Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Você é crente, o Espírito habita você, então você já tem poder sim para pregar desde o primeiro instante da vida cristã. Então, meus irmãos, olhamos para o texto bíblico e entendemos que o Senhor nos enviou ao mundo, mas não nos enviou sem recursos. Nos deu o maior de todos, o mais poderoso, o mais completo, o mais delicioso, a presença do seu Santo Espírito movendo cada um dos seus servos. Ele nos enviou ao mundo para que o representemos. Nós representamos o Evangelho de Jesus no mundo. No versículo 23, Jesus diz: quando vocês perdoarem pecados, perdoados estarão. Mas quando vocês disserem que uma pessoa não está perdoada, perdoada essa pessoa não estará. Talvez então alguém pense que aqui ficou um problema. Aquelas pessoas todas já morreram. Aquelas que ouviram Jesus no texto relatado por João, já morreram. Jesus deu àquele grupo o poder de dizer isso? Não é isso que o texto bíblico diz. O doutor Julius Mantei, especialista em Novo Testamento, disse que o texto aqui pode ser entendido da seguinte forma: os pecados que perdoardes já terão sido perdoados, os pecados que retiverdes já terão sido retidos. Ou seja, os crentes em Jesus conhecem o Evangelho. Quando eles dizem a alguém: pela palavra de Deus a idolatria é abominável e te levará à perdição, é porque aquilo vai se cumprir, está escrito,
É bíblico, é a palavra de Deus. Quando um crente diz a alguém arrependido, se você já se arrependeu de todo o coração, você foi perdoado, é porque ele foi perdoado, porque a palavra de Deus que não mente garante isso. Então é isso que Jesus está dizendo: vocês agora me conhecem, são dirigidos pelo meu Espírito, preguem. Aqueles que estiverem arrependidos, vocês podem dizer que o Senhor já os perdoou, porque perdoados já foram pelo Senhor. Mas aqueles que negarem a Cristo, aqueles que rejeitarem o Evangelho, digam com autoridade que estão perdidos, porque sem que confessem a Jesus como Salvador, continuarão perdidos, não poderão ser salvos, salvos da escravidão do pecado, salvos da perdição eterna, salvos da morte espiritual, que é eterna. A palavra de Deus que pregamos é viva e eficaz. A palavra de Deus não é um relato frio, congelado de séculos passados. A mesma mensagem que confrontou Simão mágico, Saulo apóstolo, Lídia e as outras mulheres que com ela estavam trabalhando no comércio de púrpura, de linho. O mesmo evangelho, irmãos, daquele tempo que temos em nossas mãos relatado, tem poder nos dias de hoje, porque o homem não mudou. O homem daqueles dias e o homem de hoje continua escravizado pelo pecado. O homem daqueles dias e o homem de hoje só vencerá o pecado se vier a crer em Cristo e por ele for perdoado. O homem do passado e de hoje só terá paz em Cristo Jesus. O evangelho não mudou. A palavra de Deus que pregamos é viva e eficaz. Aliás, esta igreja encoraja você a que não pregue outra mensagem senão a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para responder, explicar, confrontar e encaminhar vidas ao Senhor. O resultado da conversão será visto na vida dos convertidos, e ele passará a representar Cristo diante de todos. Quantas pessoas estão aqui, eu posso enxergá-las, e essas pessoas hoje são vistas por aqueles que as conhecem, e essas pessoas dizem: de fato essa vida mudou, de fato essa vida foi transformada. Eu já perdi a conta, irmãos, de quantas vezes parentes e conhecidos de vocês me disseram: pastor, o que foi que vocês fizeram? Outro dia, um senhor aqui na cidade me disse: pastor, o que foi que vocês fizeram com fulano de tal? Eu disse: olha, eu não tenho culpa nenhuma, isso aí é com o Senhor, foi ele que fez. Ele estava dizendo: pastor, eu conhecia aquele meu amigo, aquele camarada era torto, ele usou esse adjetivo, era torto. Eu disse: ó, quem endireitou não foi eu, foi Jesus, eu só falei de Jesus. Representantes do Evangelho de Jesus, porque nós estamos unidos a Jesus e aos primeiros discípulos, porque pregamos a mesma doutrina, porque apresentamos a mesma mensagem, porque temos a mesma palavra em mãos. Nós somos representantes do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui nós encontramos, portanto, o Senhor Jesus Cristo dizendo: vão ao mundo, eu envio vocês a esse mundão. Irmãos, o Senhor nos envia para que possamos testemunhar de Jesus agora, hoje, em Divinópolis, no Centro-Oeste Mineiro, em Minas Gerais, 854 municípios, em todo o Brasil e em todo o mundo. As palavras e o poder de Jesus permanecem sobre nós. Ele nos envia ao mundo e nos envia com a capacidade que Ele mesmo, pelo seu Espírito, nos dá. E Ele mesmo confirma a obra de nossas mãos. Cooperemos, irmãos, para que a obra missionária avance, com ofertas, com orações e com trabalho, muito trabalho. Você quer servir um pouco mais? Procure a Sâmela, una-se ao Ministério de Missões que promove a obra missionária nesta igreja. A Sâmela e os demais componentes do ministério. Você quer cooperar com a obra missionária dessa igreja? Fale com o pastor Igor Soares. Ele, com a juventude da igreja e com muitos outros irmãos, tem ido aos nossos campos constantemente. Mas lembre-se disso: Jesus não te chamou para que você seja infrutífero. Ele te chamou e enviou-te ao mundo para que você dê muito fruto para a glória de Deus. Medite naquilo que você vai ouvir. A nossa irmã Fabiana cantará e certamente é a continuidade da mensagem. Na sequência, o nosso ministro de música e a Sâmela nos conduzirão
E eu sairei agora com o pastor Igor, iremos a uma das nossas missões, lá no bairro Vale do Sol. Deus abençoe a todos, a quem Ele tem enviado a esse mundo.